segundo ano! Bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online. Hoje é exatamente terça-feira, estamos no novo mês, hoje é dia 1 de dezembro e começaremos este novo mês com a nossa aula de matemática. Sejam bem-vindos ao nosso novo cenário que vai compor todo o mês de dezembro, que é exatamente o mês em que nós comemoramos o Natal e também vamos encerrar o ano de 2020, pois de hoje até o dia 31 de dezembro serão os últimos dias deste ano de 2020. Em breve nós vamos encerrar este ano e começar um novo. Vamos passar de 2020 para 2021 e todos nós temos esperança de que seja um ano muito melhor para todos nós, se Deus quiser. Mas muito bem, minha gente, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos relembrar um assunto que é muito importante. Em breve vocês serão terceiro ano, é verdade. Vocês vão agora mudar de série. Daqui a pouco, daqui a algumas semanas, alguns meses, vocês mudarão de série, passarão a estudar novos assuntos e tendo como base alguns assuntos de matemática que vocês também estudarão no terceiro ano. Por causa disso, hoje eu farei uma revisão sobre o assunto chamado multiplicação. O 2, também chamado de dobro. Vamos fazer essa revisão para fechar esse assunto. Depois trabalharemos outras continhas de multiplicação para voltarmos ao assunto da divisão também, certo? Pode acontecer que algum amiguinho seu esteja com dúvidas ou tenha alguma atividade para atualizar, tanto no livro de matemática quanto no livro Aprender Mais. E por causa disto, esta revisão servirá para você atualizar as suas tarefas, caso tenha alguma ainda para fazer. Vamos ter hoje atividade no caderno para a classe. Para a casa será apenas uma questão, que você continuará logo após encerrar a tarefa de classe. Ok, minha gente? Então eu peço agora que vocês peguem os materiais da nossa aula de hoje, peguem o caderno de matemática, estojo na mão que nós vamos começar. Na nossa aula de hoje, com este novo cenário, eu já estou aqui, desejando um Feliz Natal para todo mundo. Vamos fazer a correção da tarefa de casa, que foi na aula passada, que inclusive está no caderno também. Portanto, eu já peço que você abra seu caderno na disciplina de matemática e vamos fazer a correção dessa última tarefa que foi para casa. Eu pedi que vocês desenhassem um mapa mostrando sua residência e os pontos de referência para que seu amigo ou amiga o encontre. Essa última atividade que passei de matemática é uma resposta pessoal. Você pode sim fazer no seu caderno de desenho ou no caderno de matemática, onde você vai desenhar um pequeno mapa informando para a pessoa que você quer que lhe visite onde fica exatamente a rua que você mora, os pontos de referência. Você vai poder também pintar e colocar a cor que é pintada o muro da sua casa, ou então os muros vizinhos, que aí vai indicar para a pessoa chegar no local bem certinho e aí não errar o seu endereço, certo? Então, é uma resposta pessoal e eu já peço que você compartilhe, caso você não tenha mandado a foto da sua tarefa de casa ainda. Ok, minha gente? A tarefa de casa foi esta e eu fico aguardando vocês mandarem através do aplicativo. Ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer exatamente o quê? Uma revisão, sim, sobre este assunto que se chama multiplicação. Vocês já viram, sim, que a multiplicação é uma forma simples de nós calcularmos as
contas de adição. Mas como assim? Em vez de você fazer a soma de vários números repetidos, você conta quantos números tem e simplesmente multiplica. Vai ficar muito mais fácil de você fazer essa conta. Por exemplo, suponhamos que eu tenha 2 mais 2 mais 2. Eu precisei repetir o número 2 quantas vezes? Uma vez, duas vezes, três vezes. Neste caso, a soma de 2 mais 2 mais 2 dá um total de 6. Correto? 6. Neste caso, a resposta é 6. Certo? A resposta é 6. A forma mais simples de se calcular isto é você simplesmente pegando o número 2, multiplicando, que o sinal muda. Neste caso, o sinal de adição é uma cruz. Já o sinal da multiplicação é esse X. Olha a diferença. Quantas vezes aparecer o número 2? 3 vezes. E é só você colocar o 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Isso mesmo. É a mesma conta, só que você fez de uma maneira reduzida. Contou quantos tem, o número a seguir e encontrou o resultado que é o mesmo. Vamos ver outro exemplo aqui que eu separei para a nossa aula. Vamos ver? Mais um exemplo que eu coloquei aqui. Esse também é bem simples. Eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Nossa, quanto 3 tem aqui? Olha só. Várias vezes o número 3 apareceu. Para não precisar colocar esse monte de número 3, é só você pegar o 3 apenas uma vez. Coloca lá o 3. Transforma o sinal de mais para X. Neste caso, de adição, vai trocar por multiplicação. Quantas vezes apareceu o número 3 aqui? É só contar. Uma vez, duas vezes, três vezes, 4 vezes, 5 vezes. E eu coloco 3 vezes 5, pois apareceu 3 vezes o número 5. 3 vezes 5 é igual a quanto? Alguém sabe me responder? A tabuada do 5 é uma das mais simples, que é só você contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Vamos contar. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Exatamente. Neste caso, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 é um total de 15. E é o mesmo resultado dessa conta que nós fizemos. 3 vezes o número 5, 3 vezes 5 é igual a 15 também. Só mais um exemplo para nós encerrarmos essa pequena explicação. Agora eu quero saber o dobro. Todos estão lembrados sobre o assunto do dobro? O dobro é quando eu duplico uma certa quantidade que eu tenho. Suponhamos que eu tenha duas estrelas. Eu tenho 2 estrelas. Só que desta vez eu vou precisar do dobro de estrelas. Ou seja, eu vou duplicar a quantidade de estrelas que eu tenho. Neste caso, 2 mais 2. É você pegar essa quantidade e contar ela mesma. Você vai somar com esta mesma quantidade. 2 mais 2 é igual a 1, 2, 3, 4. 2 mais 2 é igual a 4. E foi exatamente esse valor que você encontrou. Vamos agora conversar um pouco sobre o dobro.
O dobro é quando eu faço também a conta de multiplicação. Mas eu vou multiplicar por qual número? Pelo número 2, correto? Sempre que eu precisar saber o dobro, eu vou multiplicar por 2. Só que também tem uma outra forma de você encontrar o dobro. É só você pegar o número que você quer encontrar o dobro e somar com ele mesmo. Exemplo. Digamos que você queira saber o dobro de 8. Você quer saber o dobro de 8. É só você somar o 8 com ele mesmo. Dá um total de quanto? Contem aí nos dedos de vocês. Quanto é 8 mais 8? Vamos somando. É só você colocar 8 e somar com mais 8. Dá um total de... Pode pausar o vídeo para você somar. Pause o vídeo, faça a conta e me responda. Muito bem, encontraram? E agora, 8 mais 8 é igual a... Isso mesmo que você me respondeu. 16. 8 mais 8 é igual a 16. E você pode também encontrar o dobro colocando o mesmo número 8 que você quer saber e multiplicá-lo por 2. Ah, tia, mas isso aqui é a tabuada do 8, eu ainda não aprendi. Mas você sabe a tabuada do 2. É o mesmo que 2 vezes 8. 8 vezes 2 é 2 vezes 8. Isso não vai alterar o seu resultado. Se você inverter os números, esse passar para frente e esse para trás, não vai interferir no resultado. Vai permanecer o mesmo. 2 vezes 8 ou 8 vezes 2 são iguais. Neste caso é 16. 8 vezes 2 é igual a 16, como mostra aqui no nosso quadro. Observem. 8 mais 8 é igual a 16. 8 vezes 2 também é 16. Mas e se eu quiser saber um número um pouco mais alto do que esses que a gente vê até 10 aproximadamente? Eu quero saber de um número maior. Vamos dizer, eu queria saber o número... Eu quero saber agora o dobro de 53. Como é que eu sei o dobro de 53? É só você somar 53 mais 53. Só isso. Vamos armar a nossa continha e calcular. Você pode também fazer diretamente aí no seu. 53 mais 53. Para eu resolver essa conta de adição, que também foi uma conta que vocês já aprenderam a fazer, esta daqui não é com reserva, certo? Essa continha daqui é sem reserva. Como é que eu faço para começar a somar? Eu somo quem primeiro? 5 mais 5 ou eu somo 3 mais 3? Eu somo 3 mais 3. Nós sempre começamos a soma, a subtração, a multiplicação pelas unidades. É a mesma coisa quando eu coloco este daqui no nosso quadro valor de lugar que vocês vêm aprendendo desde alguns anos atrás. Dezenas e unidades. É a mesma coisa. Você sempre vai começar a sua conta pelas unidades. Você nunca começa a somar pela dezena. Sempre começa pelas unidades. 3 mais 3 é igual a 6. Vamos colocar aqui o número 6. 3 mais 3 é igual a 6. E 5 mais 5 é igual a 10. Isto mesmo. Tia, mas como é que eu faço para colocar aqui o 10? Se o 0 vai ficar na dezena. O que acontece? O número 1 vai ficar bem aqui ao lado. Isso aqui deu um número
com centena, pois passou de 99. Agora eu tenho 106. Já é centena. Faltou, então, só colocar aqui o C de centena. Não vai interferir na sua conta quando você encontrar resultados assim. Se for centena, se não tiver a casa da centena, isso não vai interferir no seu resultado. 53 mais 53 é 106, ou seja, o dobro de 53 é 106. Vamos fazer outro número. Eu quero agora encontrar o dobro de 29. Você sabe resolver? Vamos armar o nosso quadro valor de lugar. Vamos calcular comigo. 29. Para eu saber o dobro de 29, o que é que eu faço? Eu somo 29 mais 29. Bem simples. E vamos encontrar o resultado. Neste caso, teremos uma adição com reserva, pois aqui eu tenho 9 mais 9. Quanto é 9 mais 9? É 18. Eu coloco o número 18 aqui embaixo. Está correto? Não, por que não? Porque o número 18, ele tem dezena e unidade. Unidade tem que ficar na casa das unidades e a dezena tem que ficar na casa das dezenas. Ninguém pode invadir a casa de ninguém. Cada um no seu quadrado. Ninguém pode invadir o quadrado de ninguém. Então, vamos lá. Colocamos, então, o quê? Deu 18. 18 é 1 e 8. O que eu faço primeiro? Eu coloco o número 8 aqui abaixo. E para onde vai o meu número 1 de 18? Ele vai subir. Exatamente, ele vai se localizar bem aqui. Eu costumo fazer um círculo nesse número que subiu. Eu acho que facilita. Tá? Vamos somar agora todos os números que apareceram na nossa dezena. Aqui, 2 mais 2, 4. Mais 1 que subiu, 5. Encontramos, portanto, o dobro de 29 é igual a 58. É bem simples. Mais um exemplo. Vamos ver aqui. Agora eu quero encontrar um pouco maior este número. Vou colocar aqui as três casas. Centena, dezena e unidade, pois vou colocar aqui uma soma, um número um pouco mais alto. Tudo bem? Vamos lá. Eu quero agora saber o dobro de 116. 116. Como é que eu escrevo o número 116? Se é 100, ele vai ficar na casa da centena. Começa número 1. Nós temos aqui uma centena. 100 e 116. Agora eu quero saber o dobro deste número de 116. Como é que eu faço para saber o dobro de 116? É só somar com 116. 116 mais 116. Tia, vai dar um número grande? Vai sim. Vamos ver. Mas, para as contas de adição, nós precisamos colocar o acento de mais quando nós estamos fazendo o cálculo do dobro através da adição, tá? Para esses números maiores, vamos fazer a conta de adição. Qual destas três casas aqui eu começo a somar? Centena, dezena ou unidade? Eu expliquei anteriormente no outro exemplo. Nós sempre começamos a contar, a calcular na adição, neste caso no dobro, sempre a gente conta pela unidade. Se começar a contar com o número da frente, o resultado final vai dar errado, porque às vezes acontece com a soma ter reserva e a reserva vai precisar subir. E se você começar daqui, vai dar errado. Portanto, precisamos sempre começar pela unidade.
6 mais 6. Você já calculou? 6 mais 6 é igual a uma dúzia. Quem é que lembra aí? Quem é que é bom de memória aí nesse segundo ano? Uma dúzia tem 12. 6 mais 6 é igual a 12. Vamos colocar, portanto, o número 12. Epa! Mas tem um detalhe. 12 não pode colocar aqui, porque tem dezena. E o que é que eu faço? Eu coloco o número 2 aqui embaixo. Deu 12. 12 é 1 e 2 juntinhos. Vamos colocar o número 2 aqui. Mas e o 1? Ele vai parar aonde? Ele precisa subir para a casa das dezenas. Vou colocá-lo aqui pequenininho. Eu sempre faço um círculo neles. Agora, nós precisamos somar todos esses elementos aqui que estão compondo a nossa dezena. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Vamos colocar o nosso resultado. E agora vamos somar todos os números que compõem a centena. 1 mais 1 é igual a 2. Encontramos o resultado do dobro de 116. O dobro é 232. Olha só, uma maneira bem simples de você encontrar o dobro das coisas. Se eu disser para vocês, por exemplo, vamos voltar agora para os números mais reduzidos. Nesta mão eu tenho 5 dedos. Se eu juntar com todos os meus dedos da outra mão, eu terei o dobro. O dobro. 5 mais 5. Qual é o dobro de 5? É 10, correto. E sempre que você quiser saber o dobro, você pode multiplicar por 2, ou então você pode somar junto com esse próprio número. Agora que nós já vimos esta explicação, esta revisão sobre esse assunto, se você tiver atividades para atualizar no seu livro de matemática, coloque-as em dia. Este assunto de matemática que estamos falando sobre o dobro, ele começa exatamente no capítulo 3 do seu livro de matemática. E fica na página, deixa eu ver aqui o número... Fica exatamente na página 109. Começando aqui a explicação, na 109, tem tarefa para responder a partir da página 112. Aqui na 110 e 111 tem algumas explicações. 112 também tem algumas explicações. E as atividades começam a partir da página 113. Se você não fez essa tarefa ainda, faça, coloque-a em dia e deixe seu livro atualizado, certo? Já estamos encerrando o ano, então vamos colocar nossas tarefas em dia. Aqui vocês colocaram aquele esquema que eu mostrei lá no começo do nosso vídeo, onde tem 1 mais 1 é igual a 2, que é o mesmo que 2 vezes 1. Aqui abaixo, você vai observar e colocar o dobro, contando a quantidade de quadradinhos. Já na página 114, tem aqui algumas opções de lanche na cantina e vocês simplesmente juntaram este daqui com este de cima. Juntaram o refrigerante com a torta, o refrigerante com a pizza, o refrigerante com a empada e o refrigerante com a coxinha. E aqui abaixo a mesma coisa. O achocolatado com o bolo, com a pizza, com a empada e com a coxinha. A mesma coisa aqui com o suco. É só você desenhar e completar essa tabela de acordo com o que vem mostrando aqui, na primeira coluna e na primeira linha. Já no quarto quesito é para vocês fazerem um probleminha. Veja as peças da roupa de Maiana. Agora, sabendo que ela vestirá uma saia e uma blusa, de quantas formas ela poderá se vestir? Maiana poderá vestir quantas combinações de roupas? Se aqui está dizendo que ela vestirá apenas uma blusa e uma saia, ela tem quantas blusas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes quanto? 1, 2, 3. 3 saias. 5 vezes 3 é igual a
15. E aqui você vai colocar a resposta, ela poderá vestir de 15 maneiras diferentes. Aqui na 115 fala sobre o dobro, que foi o assunto que nós fizemos revisão hoje. Tem também uma tabuada aqui do 2. Você já aprendeu a tabuada do 2 fazendo a multiplicação. Essa é uma das mais fáceis que tem na tabuada de multiplicação. Vamos ver agora sobre a tabuada da multiplicação. Vamos lá. Quanto é 0 vezes 2? É igual a 0. Mas por quê? Todo número que você multiplicar por 0 sempre dará 0. Mas se eu multiplicar 500 vezes 0, vai dar 0? Vai dar 0? Sim, sempre dará 0. Se você multiplicar, por exemplo, 59 vezes 0, é 0. 1000 vezes 0 é 0. Entenderam? Todo número que você multiplicar na tabuada de vezes, qualquer número, independente da quantidade que tiver, pode ser alto, pode ser baixo, sempre vai dar 0. Mas e se eu multiplicar 0 vezes 0? Também vai dar 0. 1 vezes 2. Uma vez o número 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 2 é igual a 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. E 10 vezes 2 é 20. E sempre que você multiplicar por 10, você vai encontrar dezenas exatas, como 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Você sempre vai encontrar esse tipo de número quando multiplica por 10. E sendo essa tabuada de multiplicação, na outra página, 116 e 117, até essa página é sobre dobro. São atividades relacionadas a esse assunto de dobro. Não respondi ainda? Atualize suas tarefas. Tem o primeiro quesito aqui, onde é para você completar os espaços abaixo para entender o significado de dobro. É o mesmo que 3 mais 3 é igual a 6 ou 2 vezes 3, que é igual a 6. Foi o exemplo que eu dei lá no começo do vídeo. Quando você completa a tabelinha aqui, o dobro de 6 é 2 vezes 6, que é igual a 12, ou 6 mais 6, que é igual a 12, e assim por diante. Agora que nós já falamos um pouco mais sobre o dobro, fizemos essa breve revisão sobre o dobro e essas tabuadas que vocês já sabem, vamos pegar o caderno e anotar a atividade de hoje, certo? Então, vamos lá. Prepare o cabeçalho, tudo direitinho como vocês sempre fazem. Nome da escola, data, aluno, pulando linha, tarefa de classe, pula linha, primeiro quesito. Primeiro, resolva 2 pontos. Pula uma linha, letra A. Maria comprou 5 garrafas de água. Joel comprou o dobro. Quantas garrafas Joel tem? Ponto de interrogação. Pula uma linha e escreva as palavras cálculo, dá um espaço e coloca a palavra resposta. Você vai pular aqui 6 linhas aproximadamente. É o que você vai pular. Letra B. Susana costurou 10 peças de roupa. Estela costurou o dobro de peças. Quantas peças Estela costurou? Ponto de interrogação. Pule uma linha e escreva cálculo e resposta novamente, dando um espaço. Pule 6 linhas. Letra C. Vovô pescou 8 peixes e titio pescou o dobro. Quantos peixes titio pescou? Ponto de interrogação. Pule uma linha, cálculo e resposta.
E agora que vocês já copiaram a atividade, já responderam, vamos fazer a correção. Na primeira pergunta, está dizendo que Maria comprou 5 garrafas de água e Joel comprou o dobro. Qual é o dobro de 5? É 5 mais 5 ou 5 vezes 2, que é um total de 10. O cálculo você coloca abaixo da palavra cálculo, que foi o que eu coloquei para vocês verem, e a resposta tem que ser de acordo com a pergunta. A pergunta da questão é: quantas garrafas Joel tem? Resposta: Joel tem 10 garrafas. Ponto. É isso que você vai escrever na resposta da letra A. Vamos para a B. Susana costurou 10 peças de roupa e Estela costurou o dobro. Quantas peças Estela costurou? Qual é o cálculo? Você vai colocar 10 mais 10 é igual a 20. E também 2 vezes 10, que é igual a 20, são o mesmo cálculo. Só que varia a continha, tanto de adição quanto de multiplicação. E qual será a resposta? A resposta é de acordo com essa pergunta. Quantas peças Estela costurou? Resposta: Estela costurou 20 peças. Ponto. Letra C. Vovô pescou 8 peixes e titio pescou o dobro. Quantos peixes titio pescou? Qual é o cálculo? 8 mais 8, que é igual a 16. E também 2 vezes 8, que é igual a 16, que dá a mesma resposta. E a pergunta: quantos peixes titio pescou? Titio pescou 16 peixes. Ponto final. Para casa, você vai pular as linhas após o seu cálculo e vai colocar o seguinte: para casa, primeiro, desenhe o dobro de 2 pontos. 9 pirulitos, pule 4 linhas. 13 flores, pule 4 linhas. 7 brigadeiros, pule 4 linhas. 18 folhas, pule 4 linhas. E essas folhas são folhas de papel? Pode ser de papel ou então folhas de árvores, folhas de plantas. Fiquem à vontade na escolha. Responda essas atividades, mande a foto da sua tarefa, que eu quero ver que vocês fizeram, e na próxima aula nós faremos a correção. Tudo bem, turma do segundo ano? A nossa aula de matemática vai encerrar por aqui. Todos vocês tenham um ótimo dia e eu te espero amanhã na nossa aula de ética. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.